Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, a paz do Senhor, meus irmãos, que esta paz ela venha reinar sobre o teu lar e sobre a tua família. E ontem nós ficamos sem a leitura da palavra de Deus. Vou justificar-me aqui, porque ontem nós não tivemos tempo, para poder nem gravar e nem poder estar deixando aqui, no YouTube, a leitura da palavra do Senhor, que seria Jeremias 21. E hoje nós estaremos lendo Jeremias 21. Então vamos lá, o motivo, irmãos, é que meu pai, ele está aqui em casa desde sexta-feira. E na sexta-feira ele chegou, no sábado ele ficou por aqui e domingo de manhã eu levei ele à rodoviária para ele poder ir para Volta Redonda, pregar a palavra do Senhor. E ele pregou no domingo, dormiu por lá e de manhã cedo ele se retornou para o Rio de Janeiro. E por volta de mais ou menos 1 da tarde, mais ou menos 11 e pouca, entre meio-dia e 1 da tarde, ele chegou aqui em nossa casa. E a gente que conhece o meu pai, a gente sabe, é igual o pai e a mãe quando olha para o filho não está bem, e o filho fala que está bem, mas a gente como pai e mãe, a gente sabe que não está bem. E eu perguntei, pai, tá tudo bem com o senhor? Não, tá tudo bem, graças a Deus. Eu falei, tá sentindo alguma coisa, alguma dor, alguma coisa? Não. E aí, tudo bem. Vamos almoçar, pai? Não quero almoçar, não. Aí, tudo bem. Vamos tomar café da tarde? Não, também não quero tomar café da tarde hoje, não. Tô sem apetite. Vamos jantar, Também não, tô sem apetite. Aí já bateu uma preocupação, Isso na segunda-feira. Quando foi na terça-feira, a gente de tanto forçar ele a comer, ele tomou o café com uma metade de pão, praticamente comeu quase ou absolutamente quase nada, e a gente já começou, a ligar o sinal de alerta, E acontece que quando foi na quarta-feira, eu falei, não, vou levar o senhor no médico. E aí nós fomos ao médico, e chegou ao médico lá, passaram uns exames, passaram uns medicamentos para ele tomar. Ele tomou os medicamentos, mas a gente via que ainda não era o normal, do meu pai. E ontem eu falei, não, vamos ao médico, vamos novamente ao médico. Chegou lá, fez exame de sangue, exame de urina, graças a Deus, tudo, a não ser o sódio, que estava um pouco baixo, mas as demais taxas, tudo dentro da normalidade. E aí receitou mais uns remédios e nós voltamos para casa. E exatamente por esse motivo, ontem nós não tivemos a live, que eu fui chegar aqui em casa, era quase 4 horas da tarde, Quase 4 horas da tarde que nós viemos chegar aqui em casa e graças a Deus ele está se recuperando bem. Hoje já acordou, Ontem já estava bem melhor, ele não queria nem sentar, só queria ficar deitado, Mas graças a Deus hoje ele já deu uma despertada, Tá querendo voltar para a cidade de Campos. Eu não deixei ele voltar, porque ele vai dirigindo e para dirigir você tem que estar bem, Você tem que estar bem porque não está só você, Só você na pista. No caso seria ele, minha mãe e os demais motoristas, que estariam também muitas das vezes com a sua família. Então você tem que estar bem para você poder pegar uma BR, uma rodovia. E então por esse motivo nós não tivemos a nossa live ontem, Mas graças a Deus ele está bem melhor, Hoje já tomou café. Se Deus quiser hoje vai almoçar bem, Que ontem ele almoçou, jantou, Então eu tenho certeza que está melhorando já para ele poder seguir, a viagem até a Campos, Porque eu não deixei, não deixei ele ir e ele tá aqui, meio retruncado, mas tá,
Mas então vamos lá, né? Então os irmãos perdoem, né? Perdoe por não ter lido ontem a palavra do Senhor nosso Pai, né? Devido a esta situação. Quando nós chegamos já era quase 4 horas, ou já era 4 horas, e eu estava, irmãos, com muito frio, porque ontem fez frio aqui, e você está lá dentro do pronto-socorro, que é uma friagem, né? Como eu falei com a Lília, minha carne parecia que estava tremendo, né? Eu mesmo com blusa de frio, parecia que eu estava sem blusa, né? De tão frio que estava lá dentro. Então, por esse motivo de eu ter levado o meu papai no pronto-socorro, né? Nós não tivemos a nossa live ontem. Amém? Mas hoje vamos dar prosseguimento, vamos prosseguir agora, Jeremias 21 e verso 1. Vamos ler hoje 14 versículos desta palavra maravilhosa. O anúncio da destruição de Jerusalém por Nabucodonosor. Então vamos à leitura desta palavra maravilhosa. Eu sou o teu irmão em Cristo, Amarildo Domingos, e este é o seu canal Tempozio. A leitura de hoje, Jeremias 21, verso 1, que diz assim: a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, quando o rei Zedequias lhe enviou a Pazur, filho de Malquias, e a Sofonias, filho de Maséias, o sacerdote, dizendo, verso 2: pergunta agora por nós ao Senhor, por que Nabucodonosor, rei da Babilônia, guerreia contra nós. Bem pode ser que o Senhor opere conosco, segundo todas as suas maravilhas, e o faça retirar-se de nós. Agora eles lembraram do Senhor, né? Agora eles lembraram das maravilhas que o Senhor faz. Mas vamos lá, versículo 3. Então Jeremias lhe disse: assim direis a Zedequias. Verso 4. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eis que virarei contra vós as armas de guerra que estão nas vossas mãos, com que vos pelejais contra o rei da Babilônia e contra os caldeus, que vos têm cercado fora dos muros, e ajuntá-lo-ei no meio desta cidade. Verso 5. E eu pelejarei contra vós, com mão estendida, e com braços fortes, e com ira, e com indignação, e com grande furor. Verso 6. E ferirei os habitantes desta cidade, assim os homens como os animais de grande pestilência morrerão. Verso 7. E depois disto, diz o Senhor, entregarei Zedequias, rei de Judá, e seus servos, e o povo, e os que desta cidade restarem da pestilência, e da espada, e da fome, na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e na mão de seus inimigos, e na mão dos que buscam a sua vida, e feri-lo-á a fio de espada. Não os poupará, nem se compadecerá, nem terá misericórdia. Verso 8. E a este povo dirás: assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte.
verso 9. O que ficar nesta cidade há de morrer a espada, ou a fome, ou da pestilência. Mas o que sair e se render aos caldeus, que vos tenho cercado, viverá e terá a sua vida por despojo. Verso 10. Porque pus o rosto contra esta cidade do mal, para o mal, e não para o bem, diz o Senhor. Na mão do rei da Babilônia se entregará, e ele queimará a fogo. Verso 11. E a casa do rei de Judá dirás: ouve a palavra do Senhor. Verso 12. Ó casa de Davi, assim diz o Senhor: julgai pela manhã justamente, e livrai o espoliado da mão do opressor, para que não saia o meu furor como fogo e se acenda sem que haja quem o apague, por causa da maldade de vossas ações. Verso 13. Eis que eu sou contra ti, ó moradora do vale, e rocha da campina, diz o Senhor contra vós, que dizeis: quem descerá contra vós, ou quem entrará nas nossas moradas? Verso 14 e final. E eu vos visitarei segundo o fruto das vossas ações, diz o Senhor, e acenderei o fogo no seu bosque, que consumirá a tudo o que está em redor dela. Então aqui nós acabamos de ler o livro do profeta Jeremias 21, o total de 14 versículos, aonde você vai ver que o povo de Judá é entregue, à Babilônia. E o que eu vejo neste texto que o rei Zedequias, ele foi o último rei, a reinar quando Jerusalém ele teve a sua queda. A revolta contra os babilônicos era exatamente porque o povo de Judá, apesar deles crer em Deus, deles ter a confiança em Deus, vocês lembram que eles desobedeciam à voz do Senhor. Andava pelos seus próprios caminhos e pelo desejo do seu coração. Então Deus, para eles, aquela época era só na hora da necessidade. Mas o Senhor nosso Pai, ele vem a Jeremias, e Jeremias como profeta, Jeremias ele profetizava exatamente aquilo que o Senhor determinava. Vocês observam que agora está uma peleja, uma batalha, os caldeus, os babilônicos, invadindo Jerusalém, invadindo Judá. E aí aquele povo, eles começam a se voltar para Deus, por quê? Por causa da sua necessidade. Mas eu quero que você lembre que o profeta Jeremias, vindo da parte de Deus, estava alertando aquele povo. Só que aquele povo não davam crédito à voz do profeta Jeremias, eles davam crédito aos falsos profetas. E agora chega o momento, que aquele povo, eles começam a se virar para o profeta Jeremias, e assim eles vão dizer: olha,
Vê com o Senhor aí se as maravilhas dele, né, vai se acontecer aqui em favor de nós, porque os babilônicos, né, estão guerreando contra nós. Os babilônicos estão pelejando contra nós, e você vai ver que no texto que nós lemos, a palavra vai dizer que as armas do povo de Jerusalém, de Judá, se viraria contra eles próprios, porque a ira do Senhor tinha acendido contra aquele povo. E eu acho tão interessante que o Senhor ainda dá uma oportunidade para este povo. Mas que oportunidade, Amarildo? Ele vai para a Babilônia, vão ser escravos, vão viver de cativos. Sim. Você lembra que o texto que nós lemos aqui, o Senhor falou para aquele povo, aqueles que continuassem em Judá, em Jerusalém, eles seriam mortos, né? Ou por espada, ou por fome, ou por causa de praga, que é a pestilência. Aqueles que ficassem, mas aqueles que saíssem da cidade, eles viveriam, né, em cativeiros, mas eles viveriam, eles não morreriam. E eu vejo que este texto é uma oportunidade que Deus dá para aquele povo, para que eles venham ter ainda o seu momento de arrependimento. E nós vemos hoje na nossa atualidade quantas oportunidades o Senhor, Ele tem dado para mim, para você, para todos nós temos a oportunidade. Mas o povo de Judá, o povo de Jerusalém, eles optaram pela destruição e exatamente pelo seu inimigo, a Babilônia, os caldeus, tudo se virando contra, e aquele povo que eram para ser derrotado, né? O povo da Babilônia, os caldeus eram para ser derrotado, eles não foram derrotados porque o Senhor estava contra Judá e estava contra Jerusalém. Ah, mas o Senhor é mau, o Senhor deixou isso acontecer. Não, não foi o Senhor. O povo de Judá, o povo de Jerusalém, eles construíram com as suas próprias mãos a ira, a revolta do Senhor contra aquele povo. Por quê? Deixaram de amar a lei do Senhor e seguir os caminhos do Senhor nosso Pai. Que estas palavras possam trazer para nossas vidas um momento de reflexão, que nós possamos tirar desta leitura um aproveitamento para que nós venhamos cada dia mais procurar a nos endireitar diante da presença do Senhor nosso Deus. Amém? Então que Deus abençoe. Foi aí hoje, sexta-feira, final de semana. Hoje acordamos aqui debaixo de uma forte chuva, muita chuva, né? E por incrível que pareça, já tivemos sol hoje também. Amém? Então, meus amados, quero agora fazer um instante de oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos entrando na Tua presença em oração, Pai. Pedindo, meu Deus, a Tua graça, a Tua bênção, a Tua resposta, Senhor, sobre cada clamor, sobre cada súplica, Pai, que este irmão agora tem falado contigo. Ó Deus de poder, abençoa o nosso final de semana, o final de semana deste irmão, desta irmã. Coloca as Tuas mãos poderosas, Pai. Realiza, Senhor, a Tua bênção. Sejas conosco, Pai. É o que eu te peço, Senhor. Eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meus amados, que Deus abençoe. Foi aí mais este final de semana, né? Infelizmente, ontem, quinta-feira, não tivemos, mas hoje nós estamos aqui, né, cobrindo novamente
e lendo a palavra do Senhor. Amém? Então que Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor, que esta paz ela venha reinar sobre o teu lar e sobre a tua família. E como eu sempre digo, praga nenhuma chegará à sua tenda. E se chegar, existe um Deus para te livrar. Amém? Ótimo final de semana, que Deus abençoe a todos. Deus abençoe.